Olá, uma ótima tarde para você. Prepare aquele café e vamos juntos estudar um pouquinho das Escrituras. Mas antes de lermos as Escrituras propriamente ditas, eu gostaria de te contar uma coisa que eu observei ao longo desses últimos dias. Estava eu relaxando um pouco e assistindo alguns vídeos de pegadinha. Até que num dado momento, eu me deparei com uma pegadinha que me deixou profundamente entristecido. Nessa pegadinha, a pessoa que estava produzindo o vídeo chegava e abordava gente na rua perguntando qual era a sua opinião sobre o candidato A ou o candidato B numa determinada eleição. E aí, dependendo do que a pessoa dissesse, o ator dizia o seguinte: olha, mas tudo bem, você gosta do candidato A, mas na realidade eu trabalho para o candidato B. E eu preciso de vídeo de pessoas falando bem do candidato B. Eu sei que você não gosta do candidato B, mas será que você poderia fazer aqui um vídeo falando bem do candidato B? Eu te dou R$100 para você fazer essa entrevista aqui para mim e falar bem dele. E as pessoas que tinham acabado de falar mal do candidato B toparam pelos R$100 e fizeram a entrevista falando bem desse mesmo candidato. Por R$100, as pessoas venderam a sua consciência e ainda aceitaram aparecer em vídeo defendendo o oposto daquilo que elas acreditavam. E eu estava entristecido de ver aquilo, perguntando para mim mesmo: puxa, será que realmente o brasileiro se vende tão facilmente assim? E eu pensei, não é possível, eu vou procurar uma outra pegadinha igual a essa para ver se realmente o resultado foi o mesmo. E aí, para minha surpresa, eu me deparei com um segundo vídeo exatamente nos mesmos moldes do primeiro, só que ao invés de oferecer R$100, o ator oferecia R$50. E ainda assim as pessoas toparam fazer o vídeo por R$50 falando bem daquele candidato que eles acabaram de criticar por apenas R$50. E eu tenho certeza que se o ator tivesse oferecido R$30, mesmo R$20, encontraria ainda assim pessoas dispostas a fazer isso. E isso, num primeiro momento, me chocou. Até que eu me lembrei que dias atrás eu havia visto uma imagem no Facebook com os seguintes dizeres: se tudo der certo, ele é Deus. E se tudo der errado, ele continua sendo Deus. E eu entrei então para ver os comentários dessa imagem. E eu me deparei com pessoas dizendo o seguinte: se for dessa maneira, eu não quero. Quando a gente olha para isso, me lembra muito a questão da pegadinha e da venda de voto por R$50. A pessoa só quer ter um relacionamento com o Criador caso ela obtenha algum tipo de vantagem pessoal. Da mesma maneira que as pessoas que estavam respondendo aquela enquete na pegadinha estavam dispostas a flexibilizar aquilo que elas achavam que era o melhor para o país delas se elas obtivessem simplesmente uma pequena vantagem pessoal. Não havia ideologia, não havia aquele sentimento de responsabilidade cívica, de responsabilidade perante a pátria. Não, o importante era garantir o cinema com os R$50 e, se bobear, ainda a pipoca. O que isso tem a ver, então, com a nossa espiritualidade? Quando nós olhamos para essa imagem e esse comentário que foi feito, é muito nítido que a pessoa só quer um relacionamento com o Criador a partir de vantagens pessoais. O que é perigoso, porém, é que muita gente pensa de forma parecida sem perceber, talvez porque não pense de forma tão explícita quanto esse comentário ou essa pegadinha, mas acaba que nas entrelinhas acredita em algo muito parecido. E muitas pessoas avaliam a qualidade da sua vida espiritual com base nos resultados que elas obtêm em termos de bênçãos ou em termos do que elas vivenciam ou não de tribulações. E aí, então, finalmente eu gostaria de entrar num texto bíblico que é o texto
do Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Repare que o salmista não disse: tenho certeza, ó Criador, que se eu estiver contigo, jamais andarei pelo vale da sombra da morte. Tenho certeza que eu não precisarei de consolo algum, afinal de contas, a tua vara espancará a cabeça daqueles que tentarem me agredir e o teu cajado afastará de mim toda e qualquer angústia. Não é isso que diz o Salmo. O que diz o Salmo é que o salmista tem a convicção de que o Eterno sempre estaria com ele. E essa é a grande diferença entre uma pessoa que tem uma convicção religiosa e a pessoa que verdadeiramente tem fé. A pessoa que tem apenas uma convicção religiosa busca uma vida melhor. E a pessoa que tem fé não busca uma vida melhor. A pessoa que tem fé vive melhor. A pessoa que tem fé encara a sua própria vida de uma forma melhor. Da mesma maneira que o salmista está dizendo que ele encararia melhor o vale da sombra da morte por ter a certeza de que o Eterno está com ele. Isso é fé. Fé não é você imaginar que se você acreditar no Eterno, as coisas ficarão melhores. É você viver melhor, mais em paz com você mesmo, tendo a convicção e a certeza de que o Eterno cuida de você, de que o Eterno jamais irá te abandonar. Não de que o Eterno está te esperando no fim do arco-íris, mas que o Eterno está com você aqui e agora. Você não está sozinho, nem durante o período da tribulação. Não significa que você não vá passar pela tribulação. Significa que nós, quando temos fé, ao passarmos pela tribulação, temos o conforto e a certeza de que jamais estaremos sozinhos. E jamais nós que temos fé nos venderemos por uma falsa ilusão de conforto, porque o conforto não é garantia de espiritualidade. Invista num relacionamento com o Criador e tenha sempre a certeza de que aconteça o que acontecer, ao contrário daqueles que tentam comprar e vender bênçãos, jamais estará sozinho. Uma ótima noite para você, que o Eterno te abençoe e te guarde, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.